Oi gente, hoje eu tô aqui com um cacto castelo de fada e ele tá infestado de cochonilhas. Vocês vão conseguir ver aí, não precisava nem aproximar, mas aqui vocês vão ver a quantidade de cochonilhas que tem nele. Então o procedimento que eu vou fazer desse cacto aqui vai ser a troca do substrato, a limpeza dele, tá gente? A higienização, vou retirar todas essas cochonilhas. Eu vou começar tirando ele do substrato, né, do vaso. Essas pedrinhas. Tirei as pedrinhas, gente. Vocês podem ver aqui que a terra já tá bastante usada, tá? Não era algo compacto. No entanto, também não tem todas as características que é necessária para um cacto viver. Aqui é basicamente terra vegetal, areia grossa, carvão também triturado, mas que já passou do tempo da gente fazer essa troca. Então, o que a gente vai fazer agora é retirar todo esse substrato com cuidado para fazer a higienização do cacto. Olha só, gente, tem mais problemas do que a gente imaginou. A gente achou que era somente as cochonilhas e o substrato, mas infelizmente ele está infestado de nematóides, tá? Nematóides são pequenas larvinhas que se alojam dentro das raízes das plantas e ali ela vai sugando a seiva elaborada, tá? Que é o produto da fotossíntese, que aqui seria a glicose. Então ela vai se alojando nas raízes e ela vai entupindo todos os dutos e sugando todas as reservas e criando verdadeiras populações nessas raízes. Até que a planta ela chegue num estado assim que ela não consiga mais se nutrir e acabe definhando até morrer. Então aqui eu vou fazer o descarte desse substrato, tá, gente? Vou lavar bem. Vou retirar bem aqui o substrato das raízes. Depois eu vou precisar fazer o corte das raízes. Infelizmente, o tratamento para esses nematóides aqui, para eles saírem das raízes, é bem complexo. E é muito melhor fazer o corte das raízes do que deixar elas e depois tentar tratar. O que você pode fazer para impedir que nematóides e mateumínios possam se alojar nas plantas, nas raízes das suas plantas, é plantar tagetes, tá? No caso do cacto, não é legal plantar tagetes junto, porque são dois hábitos totalmente diferentes. Tagete é uma flor que gosta de água, né? Por mais que ela suporte sol, o substrato que a gente usa em cactos e suculentas não é adequado para elas. Então, aqui já tirei, vocês podem ver que boa parte das raízes estão cheias dessas bolinhas, ó. Tudo isso aqui é tudo população dos nematóides, tá? Todos esses aqui, eles estão sugando a seiva elaborada através das raízes desse cacto. Bom, gente, aqui eu vou fazer o corte das raízes, como eu falei pra vocês, pra depois fazer a higienização, tá? Do cacto. Sai cortando assim. Lembrar sempre de descartar todas essas raízes longe das outras plantas, porque podem passar para outras plantas e se tornar algo generalizado. E depois não tem mais como combater. Agora eu vou fazer a lavagem dele com água e detergente. Vou aplicar aqui e ir esfregando com uma escovinha de dente, bem delicadamente, para poder fazer a retirada e todas elas sem danificar o cacto, tá, gente? Vocês podem ver que tá bem amarelado, ó, onde as cochonilhas estavam, porque aqui já tava sugando bastante a seiva delas e estava impedindo até mesmo da respiração da planta através dessas partes, tá?
Vocês puderam ver aí, não coloquei tudo porque ele infelizmente estava todo infestado. Eu escovei todo ele, agora eu vou enxaguar ele todo, tá bem? Pronto, enxaguado. Agora eu vou voltar lá pra mesa, dar uma olhadinha se tem mais alguma cochonilha pra gente poder fazer o replantio desse cacto, tá? Ó, gente, cacto enxaguado, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer um substrato bem facinho pra cactos, suculentas, rosas do deserto e todas essas outras plantas xerófitas que preferem um substrato com menos matéria orgânica, tá? Uma alta drenagem, com materiais inertes. Enfim, aqui eu fiz, né, a limpeza de todo esse cacto. Ele infelizmente tá bem danificado, tá mais amarelado, já tá com algumas partes já com baixíssima clorofila. Tive também que fazer a poda das raízes dele, como vocês viram, por causa dos nematóides. Ainda sobraram algumas cochonilhas e espinhos nesses pequenos brotos aqui, mas que eu vou deixar aí com o tempo. Eu vou acabar com eles usando álcool isopropílico, usando um óleo de ninho, uma barragem, alguma coisa assim. O importante é que eu retirei e lavei toda a maior parte que estava com... retirei a maior parte que estava com as cochonilhas, tá? Lavei todas as cochonilhas, fiz o enxágue como vocês viram. Grava aqui, por favor. Aqui para poder fazer o substrato, eu vou usar a perlita, tá, gente? Que é um mineral, é um material inerte, ou seja, não vai se decompor. O carvão triturado. O ideal é que você faça... que você peneire o carvão para que fique apenas esses grãos com a granulometria maior, para que esse pó não fique tanto. Então aqui eu não vou fazer, mas o ideal é que se faça. A casca de arroz carbonizada contém silício, e silício é um material, é um nutriente, né? Uma substância que impede que fungos se alastrem por toda a planta. E aqui eu tenho terra vegetal e humus de minhoca. Aqui a proporção vai ser de 4 partes de material inerte para uma única parte, tá, gente, do material orgânico, que no caso vai ser terra vegetal e humus de minhoca. Você também poderia acrescentar humus nessa parte aqui da terra vegetal com humus de minhoca. O ideal é que seja sempre 4 para 1, tá, gente? Para planta xerófita, sempre 4 para 1. Aqui eu vou fazer a mistura desse material. Grava aqui para mim, por favor. Fazer a mistura desse material. Aí, pai, por favor. Pronto. Aqui já coloquei a drenagem, tá, gente? Pode ser feita com entulho, pode ser feita com argila expandida. Coloquei por cima uma telinha, mas também pode ser manta de bidinha, enfim. Você usa aí o que você tiver em casa. Agora eu vou posicionar o cacto, tá? Tem muita gente que poderia deixar ele ressecando para poder cicatrizar, colocar canela. Eu não prefiro. Como esse aqui vai ser um substrato bem mais drenável. E eu vou... Depois que plantar esse cacto, passar um tempo sem regar ele, não vejo necessidade de fazer todo esse procedimento, tá? Vou colocar uma pequena camada de substrato e vou completar. Sem apertar, tá, gente? Sempre tentando manter o máximo de aeração, sem apertar o substrato. Pronto, aqui já concluí. Esse cacto ele vai direto pro sol, tá? Só que ele vai ficar abrigado da chuva e eu vou passar uns 10 dias, 15 dias sem fazer regar nele. Por quê? Ele tá cicatrizando ainda dos cortes que eu fiz na raiz, então ele tá com bastante tecido exposto.
Além disso, ele não tem raiz, ainda não tem pelos absorventes, então não tem necessidade da gente fazer a rega, porque ele não vai ter pelos absorventes para poder absorver aquela água ali e aqueles nutrientes. Então não tem a mínima necessidade de fazer nenhuma rega nesse cacto. Então a única coisa que vai acontecer se por acaso eu regar esse cacto, ficar regando regularmente, como eu faço com os outros, a cada 2, 3 dias, é apenas estimular a proliferação de fungos, porque não vai ter retenção hídrica, não tem necessidade de umidade e ainda os fungos podem adentrar nesse tecido que está exposto, tá? Aqui eu vou colocar ele, como eu disse, no lugar do sol pleno, pegando no mínimo 6 horas de sol, tá? No mínimo 6 horas de sol. E passar 15 dias sem regar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o like, tá, gente? De comentar aí o que é que vocês acharam, se vocês gostam de vídeos assim, tá bem? Me ajudem a produzir conteúdos cada vez mais interessantes pra vocês. Até o próximo.